Unidade de Mobilidade Extraveicular. Esse é o nome dado ao famoso macacão que astronautas usam quando vão para o espaço. Qual você acha que é a utilidade desse traje? Na maior parte da minha vida eu achava que esses macacões serviam para dar oxigênio para os astronautas e para manter eles aquecidos. Afinal de contas, o espaço é um lugar muito, muito, muito frio, certo? Certo? Vamos conversar um bocadinho. Na verdade, a função geral do traje completo é permitir que uma pessoa se mova com certa liberdade no ambiente espacial, sem que nenhuma parte da pele dela seja exposta a esse ambiente. Esse traje não é só um macacão bonito que os astronautas usam, ele é uma nave espacial com capacidade para uma só pessoa. Antes de mais nada, ele não é uma peça só que os astronautas vestem. Esse traje são 18 peças separadas que, montadas, vão formar uma mini nave espacial. A massa total desse traje é de quase 115 quilos. Imagina você ter que carregar 115 quilos só com a sua roupa aqui na Terra. Ainda bem que eles estão em órbita e por lá não tem a força-peso para eles terem que carregar esse traje. Você pode conferir detalhadamente o papel de cada uma dessas 18 partes no próprio site da NASA, link na descrição. Mas cada um desses módulos tem um papel essencial. Ele serve para fornecer para o usuário uma reserva de oxigênio, para remover o dióxido de carbono que a gente emite quando respira, para fornecer uma reserva de água e também garantir que o usuário não se afogue nessa água, porque sem o efeito da gravidade, a água não cai, ela flutua. Para manter a temperatura adequada para o corpo humano, porque no espaço a temperatura pode variar entre menos 100 graus Celsius até mais de 120 graus Celsius, então não necessariamente o espaço é frio. Dependendo de onde você está, ele pode ser mais quente do que água fervente. O traje serve também para monitorar os sinais vitais do usuário, para manter ele conectado à estação, para dar a ele uma certa mobilidade, enfim, para garantir as funções vitais básicas de um ser humano nesse ambiente espacial para o qual a evolução definitivamente não preparou o nosso organismo. Além de serem 18 partes, esse traje tem 14 camadas de diferentes materiais. Essas diversas camadas servem para proteger, por exemplo, o usuário da radiação ultravioleta que viaja livremente no espaço e é extremamente danosa para nós, para proteger de partículas carregadas que o Sol emite a todo momento e até para proteger de pequenos micrometeoroides que viajam pelo espaço em velocidades mais altas que a de uma bala. Literalmente. No dia 29 de abril de 2013, o astronauta Chris Hadfield, que você devia conhecer porque ele é sensacional, ele postou no Twitter essa foto, mostrando um buraco de aproximadamente meio centímetro em um dos painéis solares da ISS. Esse buraco foi feito por uma pequena pedra ou micrometeoroide de um pouco mais de 1 milímetro, viajando a mais de 40 mil quilômetros por hora. As armas que atiram balas mais rápidas que você consegue encontrar não passam muito de 5.000 quilômetros por hora. Esse é o nível dos riscos que esse traje tem que aguentar. Então, por essas e diversas outras razões, é extremamente importante que esteja tudo ok com esse traje quando algum astronauta vai ser exposto a esse ambiente espacial, vai fazer o que a gente chama aí de caminhada espacial. E isso é tão importante que um dos procedimentos padrão é que de meia em meia hora durante as caminhadas espaciais, os astronautas chequem o estado das luvas deles. Isso porque o ambiente espacial é tão hostil, para nós pelo menos, que é normal que essas luvas se desgastem apenas pela exposição a esse ambiente. Além disso, não é raro que esses micrometeoroides e partículas que viajam a velocidades altíssimas atinjam a Estação Espacial Internacional, criando pontas na superfície dela. Como quando os astronautas vão se deslocar fora da ISS, eles não andam, eles vão se movendo, puxando e empurrando com as mãos, caso tenha uma ponta dessas e a luva esbarre, pode acontecer de rasgar. E um pequeno rasgo nessa luva pode ser tão perigoso que em agosto de 2017, uma caminhada espacial foi encerrada no meio porque o astronauta Rick Mastracchio percebeu um pequeno rasgo na luva dele. Pequeno mesmo, aproximadamente 1,5 centímetros, que pode parecer pequeno pra gente aqui, mas quando você está considerando os riscos que o astronauta pode correr, é um rasgo considerável. Graças a essa verificação de rotina de meia em meia hora, que foi implementada porque anteriormente a luva de um outro astronauta também já tinha sido rasgada, o astronauta foi orientado a plugar novamente o oxigênio dele na estação e nada mais grave aconteceu com ele. Agora, o que poderia acontecer se o traje de um astronauta rasgasse completamente, expondo ele ao ambiente espacial? Melhor ainda, o que aconteceria se você fosse completamente exposto ao ambiente espacial? Você não explode, você não congela instantaneamente. O ambiente espacial não é tão bonzinho para te dar uma morte instantânea
como alguns filmes retratam. Você tenta prender a sua respiração. Com isso, você dura alguns segundos a mais, mas seu corpo não é adaptado para aguentar a pressão tão forte que o ar faz contra as paredes dos seus pulmões tentando sair. Com isso, seus pulmões começam a ficar danificados até o ponto em que eles não conseguem mais segurar. Então, todo o ar de dentro dos seus pulmões escapa sem volta. Da mesma forma, todo o ar do seu intestino também escapa. Seu sangue não sai imediatamente do seu corpo e nem ferve, porque as suas veias são um sistema fechado. Ao invés disso, você começa a sentir a dor da sua pele se expandindo lentamente, como se fosse um balão. Por outro lado, seu corpo é cheio de fluidos que ele expele normalmente sem problemas. Isso é, lá na Terra, não aqui no vácuo do espaço. Por exemplo, sua saliva não está contida como seu sangue. Então você sente sua boca secando enquanto toda a saliva do seu corpo escapa para o espaço. Sua boca cada vez mais seca, seus lábios começam a rachar. Você começa agora também a sentir seus olhos ardendo muito, e muito, porque assim como a saliva, suas lágrimas também escaparam sem volta, impossibilitando seu organismo de lubrificar seus olhos. Os tecidos internos do seu ouvido evoluíram para ser delicados e frágeis o suficiente para detectar pequenas vibrações no ar à sua volta. E sem o ar à sua volta, e sem o peso que a gravidade exerce, os líquidos que compõem esse mesmo sistema frágil agora escapam dele, causando danos irreversíveis aos seus tímpanos. Outros fluidos e substâncias escapam pelas saídas disponíveis no seu corpo. Os danos ao seu organismo se acumulam, as dores se espalham e se tornam cada vez mais insuportáveis, enquanto sua pele continua inflando lentamente. Nesse momento você avista o Sol aparecendo por trás do nosso planeta e sente um fio de esperança. Mas não, essa não é uma notícia animadora. Sua pele agora está completamente exposta à radiação solar ultravioleta e todas as partículas carregadas que o Sol emite. Lentamente, você sente sua pele e seus olhos começarem a queimar, mais quente do que o dia mais ardente e mais seco que você já vivenciou em toda a sua vida. Como seu corpo está no vácuo do espaço, onde a densidade de moléculas é próxima de zero, ele não tem como se resfriar como ele faz normalmente. Então ele perde toda a energia pela forma mais ineficiente, radiação. Assim, lentamente, através de horas, você sente sua pele queimando e queimando e queimando cada vez mais, ao mesmo tempo que seu corpo esfria e esfria e esfria cada vez mais. A dor é indescritível enquanto sua pele queima e queima e queima e seu corpo esfria, esfria e esfria. Mas não por completo, porque você está totalmente exposto à radiação solar. Logo, toda essa radiação vai secar e assar o que restou do seu corpo. Com um pouco de sorte, você também sente seu corpo sendo estraçalhado pelos pequenos objetos que se colidem com você, viajando a mais de 100 mil km por hora no espaço. Mas calma, obviamente, após algo em torno de apenas 15 segundos, você já teria desmaiado e não teria que lidar com nada disso. Porque logo no começo, bolhas se formaram na sua corrente sanguínea, tornando completamente inútil o sangue que leva oxigênio para o seu cérebro e nutrientes para o seu corpo. A evolução não preparou nosso organismo para sobreviver a esse ambiente, mas preparou nosso corpo para entender quando é a hora de desistir. Felizmente, você não está exposto completamente ao ambiente espacial, né? Você está aqui na Terra, são e salvo, completamente protegido. Né? Vamos conversar mais um cadinho. A gente está tão acostumado a fazer isso no nosso dia a dia, a respirar, que a gente às vezes até esquece que precisa respirar, né? Agora você está respirando manualmente, né? Calma, daqui a pouco você esquece de novo. Aqui na Terra, normalmente, nós não precisamos de nenhum equipamento fornecendo oxigênio o tempo todo e nem de um outro equipamento removendo dióxido de carbono para a gente não sufocar. Aqui na Terra, a gente pode beber líquidos com um canudo tranquilamente. Se você quiser sair no sol, você pode, no máximo você precisa passar um protetor solar se o sol estiver a pino. Tudo isso só é possível por conta da atmosfera
terrestre. O nome atmosfera vem do grego atmos e sphere. Eu não sei como pronuncia essa palavra em grego, mas é assim que se escreve. Atmos significa vapor e sphere significa esfera ou globo, porque desde a Grécia Antiga nós já sabemos que a Terra é esférica. Como planetas e estrelas são extremamente massivos, os gases que estão no espaço são atraídos gravitacionalmente para perto desses corpos astronômicos gigantescos. E é por isso que entre planetas e estrelas nós temos vácuo, porque o espaço entre os planetas e estrelas fica virtualmente livre de moléculas. Não completamente, mas praticamente livre de moléculas gasosas. O que vai acontecer com esses gases quando eles se aproximam e são atraídos por esses corpos vai depender do sistema físico que são esses planetas e estrelas. No caso dos planetas, vai depender da distância que esses planetas estão da estrela deles, por exemplo, a gente aqui do Sol, vai depender da composição prévia dos planetas, vai depender da atividade geológica, enfim, de todo esse sistema físico que é um planeta. E muitos desses planetas vão ter características físicas suficientes para que essa camada toda de gases se mantenha na forma gasosa e forme isso que a gente, às vezes, de forma tão desdenhosa, chama de atmosfera. Esquecendo, às vezes, que essa atmosfera é um sistema termodinâmico complexo de gases que vai interagir com a gente desde que nós nascemos até muito depois que nosso corpo foi decomposto pela natureza. O tempo que leva para sua comida ficar pronta, a sua capacidade de respirar, a sensação térmica de calor ou frio que você sente no dia a dia, a velocidade dos ventos, a força das ondas do mar, o tempo de viagem dos aviões e navios, a quantidade e o local onde as chuvas vão cair, por exemplo, enfim, todo o evento físico, especialmente climático que você consiga imaginar, tem relação com esse sistema dinâmico que é a nossa atmosfera. No vácuo do espaço, todo o ar dos seus pulmões escapa porque não tem nenhuma barreira que impeça essa tendência natural do ar de se expandir na direção do vácuo. Já aqui na Terra você consegue respirar e expirar porque você não está no vácuo. Você está imerso nessa imensa camada de gases que exerce pressão atmosférica. Ao respirar e expirar, o que você faz é diminuir e aumentar a pressão dentro desse ambiente que são os seus pulmões. E com isso, os gases que estão ao seu redor vão entrar, se expandir para dentro do seu organismo, ou sair, se expandir para fora do seu organismo. Que gases você vai respirar depende da atmosfera do ambiente em que você está, e não do seu corpo. Você precisa principalmente de oxigênio, nitrogênio e alguns outros gases que tem na troposfera. Agora, o seu corpo vai respirar o que estiver disponível. É por isso que você sente cheiros e que você também pode, por exemplo, morrer sufocado por conta de fumaça. Mas felizmente cerca de 21% da nossa atmosfera é oxigênio e quase 80% é nitrogênio, além desses outros gases que você precisa, exatamente porque você evoluiu para sobreviver a essas condições. Então normalmente você vai ficar bem, a menos que você esteja em ambientes cuja atmosfera seja muito poluída, ou se você estiver em ambientes com uma pressão muito diferente daquela com a qual você está acostumado. Por exemplo, em montanhas muito altas. Lá você vai ter uma pressão atmosférica muito baixa e com isso a pressão que os seus pulmões é capaz de exercer pode não ser suficiente para convidar os gases ao seu redor para acessar o seu organismo. E com isso você pode ter dificuldades respiratórias e por isso que são ambientes tão inóspitos para nós. Aqui na superfície da Terra você não fica inchando e inflando lentamente feito um balão, porque o seu organismo é resultado de milhões de anos de evolução que te prepararam exatamente para lidar com essas condições de temperatura, pressão, volume e de composição química dessa atmosfera onde você vive. O seu corpo consegue controlar a emissão de saliva, de lágrimas e de outras substâncias que você precisa emitir para funcionar normalmente, para você funcionar normalmente, graças à presença da força-peso que a gravidade terrestre exerce sobre você e também sobre todos esses fluidos e substâncias, e também graças a essas condições de pressão, temperatura e volume da atmosfera terrestre. Seus olhos precisam o tempo todo ser lubrificados para eles não serem irritados e feridos por conta do atrito, e isso só é possível graças a essas condições da atmosfera. A audição, fisicamente falando, não é a capacidade de ouvir sons, ela é a capacidade do seu organismo de perceber vibrações nesse fluido no qual o seu ouvido esteja imerso. Normalmente esse fluido é o ar. E é por isso que, se você tem audição, você consegue ouvir bem no ar, mas fica muito mais difícil de conseguir distinguir o que você está ouvindo quando você está imerso debaixo d'água, por exemplo, porque você evoluiu para ficar imerso no ar. Tanto que se você faz uma pressão muito alta nos seus ouvidos, nos seus tímpanos,
eles podem até estourar. É isso que acontece se você for sem proteção numa piscina que seja muito funda, por exemplo. Conforme essa pressão aumenta muito, os seus tímpanos não aguentam. Eles não foram feitos para esse ambiente. E se você tira o ar e também a força-peso, os líquidos internos também podem se expandir e estourar os seus tímpanos, porque ele é um sistema delicado exatamente para poder sentir até pequenas vibrações. Agora, e essas pedras e micrometeoroides e objetos que viajam a velocidades altíssimas e que são atraídos para a Terra eventualmente? Por que a gente não tem que se proteger delas o tempo todo? A essa altura, você já imagina a resposta, né? Quando você tenta se mover dentro da água, ela oferece uma resistência para você que é bem maior do que a resistência do ar. Olha, por exemplo, esse professor que mostra o que acontece quando você tenta atirar uma bala dentro de uma piscina. Como a bala viaja muito rápido, ela experimenta um arrasto gigantesco e para. E assim como a água, os gases da atmosfera também são fluidos. Helicópteros e aviões, eles não voam porque eles têm um dispositivo antigravitacional. O que eles fazem é também nadar nesse fluido que são os gases da atmosfera. Então, quando essas pedras e peças pequenas são atraídas na direção da Terra, antes de chegar na superfície, elas também vão ter que nadar nesses gases, nesses fluidos que formam a atmosfera. E com essa velocidade altíssima em que eles viajam, eles vão sofrer um arrasto muito grande desse fluido que é a atmosfera. Então, com esse atrito, eles vão ser desintegrados. Agradeça novamente a atmosfera. Aliás, mesmo quando esses meteoroides e, enfim, quando essas pedras maiores caem na Terra, e a gente tem esses meteoritos, mesmo nesses casos, eles já chegam aqui na superfície muito menores do que eles eram antes e em velocidades muito mais baixas. Se não fosse pela atmosfera, os estragos seriam muito piores. Por último, no espaço você seria torrado e as suas moléculas seriam completamente destruídas graças à radiação solar. Parte dessas partículas são desviadas pelo campo magnético da Terra. Agora, outros tipos de radiação são absorvidos por gases presentes na atmosfera. Por exemplo, o ozônio. O ozônio é composto de 3 moléculas de oxigênio, e isso torna ele muito bom para absorver radiação de comprimentos de onda curto, como é, por exemplo, o caso da radiação ultravioleta, que é uma das radiações que o Sol mais emite e é extremamente prejudicial para nós. Nem toda a energia que o Sol emite é boa para nós, e a nossa atmosfera ajuda para filtrar boa parte do que é prejudicial. Da mesma forma, o nosso planeta também emite radiação para o espaço, só que ele emite em comprimentos de onda mais longos. A tendência natural, se o planeta só tivesse a superfície, seria emitir toda essa radiação. Porém, as camadas mais baixas da nossa atmosfera são muito boas para absorver radiação com comprimentos de ondas mais longos. Graças a essa estrutura, o nosso planeta mantém o equilíbrio entre a quantidade de energia que ele recebe do Sol e a quantidade de energia que ele emite para o espaço, que é favorável à continuidade da nossa vida aqui na Terra, pelo menos da forma como a gente vive hoje. Bom, isso se a gente não alterar essa estrutura tão drasticamente a ponto de modificar a dinâmica desses gases. Spoiler, nós já fizemos isso. Um dos grandes diferenciais da humanidade em relação às outras espécies é essa capacidade que a humanidade desenvolveu de alterar a natureza em larga escala, de manufaturar objetos e substâncias a partir de elementos mais básicos. Nós desenvolvemos a habilidade de alterar voluntariamente a composição química dos elementos ao nosso redor. Nós temos a capacidade de alterar drasticamente ecossistemas inteiros em um ritmo que dificilmente aconteceria naturalmente. Outras espécies também fazem isso, só que em escalas muito menores e ritmos muito mais lentos, porque elas foram condicionadas pela dinâmica do nosso planeta. Então outras espécies produzem urina, gás carbônico, metano, tem animais que constroem represas, mas é sempre num ritmo mais sustentável, porque graças à seleção natural e também à evolução, elas foram condicionadas a se adaptar aos seus ecossistemas. E em todos esses casos, elas não fazem por opção, elas fazem por necessidades e instintos básicos. Já nós ultrapassamos essa barreira de modificar o ambiente só com as nossas necessidades fisiológicas e as nossas necessidades básicas e essenciais. Nós alteramos o nosso planeta em escala industrial, inclusive a gente modifica o ecossistema inteiro se ele não for exatamente aquilo que a gente quer. É assim que nós fizemos casas, cidades, usinas hidrelétricas, é assim que nós fazemos gasolina, vinho, shampoo, é assim que nós praticamos pecuária, agricultura, que nós desenvolvemos tecnologia, que nós construímos móveis, carros, prédios, enfim. A humanidade é essa máquina de alterar o ambiente. E diferente do que às vezes a gente pode pensar, os gases presentes na nossa atmosfera não são todos consequência da formação natural dessa atmosfera. Nós somos capazes de inserir na nossa atmosfera gases e também partículas químicas que não seriam formadas ali naturalmente. Da mesma forma, nós somos capazes de alterar a concentração de certos gases na atmosfera.
E se você altera a composição química, você altera as propriedades termodinâmicas. Isso é física básica. Por exemplo, as emissões de CFCs. CFC é a abreviação de clorofluorcarboneto e se refere a gases que são compostos por cloro, flúor e carbono. Próximo dessa família vão ter gases que também são compostos de bromo e hidrogênio. Esses gases foram muito utilizados até o final do século XX em ar-condicionado, refrigerador, desodorante, solventes, enfim, em diversas substâncias. O problema é que quando esses gases são liberados na atmosfera, eles não se decompõem facilmente e eles interferem no ciclo de Chapman, que é o processo pelo qual a nossa atmosfera produz o ozônio, e isso reduz a quantidade de ozônio produzida na nossa atmosfera. Com isso, felizmente, pesquisadores observaram essa anomalia que hoje nós chamamos de buraco na camada de ozônio e alertaram para os perigos da continuidade da produção desses gases. Graças aos alertas desses pesquisadores, líderes mundiais se reuniram em diversas convenções até assinar o Protocolo de Montreal, onde governos se comprometeram a reduzir a produção desses gases até, em um certo ponto, se livrar da produção desses gases quase por completo. E quem não cumprisse esses acordos teria que enfrentar sanções, porque não é um problema de um país ou outro, de um lugar ou de outro. É um problema ambiental que afeta o mundo inteiro. Depois disso, outras convenções estabeleceram novos limites para tentar acelerar ainda mais esse processo de se livrar desses gases, porque o problema não é brincadeira. E daí você entende o problema quando um líder mundial começa a dizer que vai sair desses acordos ambientais, baseado aí em conspiracionista da internet. E a natureza tem mostrado a importância dessas convenções e acordos ambientais. Com a redução da emissão desses compostos que foi feita a partir desses acordos, a camada de ozônio voltou a se recuperar. E, caso os países continuem cumprindo aquilo a que se comprometeram, a previsão é de que até a metade do século XXI a camada de ozônio volte ao estado que ela tinha antes da Revolução Industrial. São relativamente boas notícias, considerando uma área onde a gente só tem notícias ruins, né? Mas vale ressaltar que essa recuperação só está acontecendo graças à redução dessas emissões, porque naturalmente isso não aconteceria. Esse não é um processo que aconteceria se não fosse por esses acordos e a redução da emissão de CFCs. Em outras palavras, essa recuperação só aconteceu porque os governos ameaçaram colocar a mão no bolso de indústrias que não cumprissem o que era esperado, né? Que é o único idioma que funciona no nosso sistema econômico. Da mesma forma, a mesma comunidade científica que alertou para os perigos da produção de CFCs e salvou a humanidade ao detectar antes tarde do que nunca os perigos da gente perder a camada de ozônio, essa mesma comunidade científica está alertando agora para os riscos das emissões exageradas de gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, que as nossas indústrias, carros, usinas e tantas outras fontes lançam na atmosfera. Essa mesma comunidade científica detectou e tem mostrado agora que o nosso planeta está registrando temperaturas médias cada vez mais altas e que desde o ano 2000 nós registramos as 16 temperaturas mais altas dos últimos 138 anos. Essa mesma comunidade científica tem mostrado que esse aquecimento tem relação direta com o período pós-revolução industrial. E da mesma forma como os CFCs, essa mesma comunidade científica agora tem que enfrentar o poder de lobby de grandes indústrias, cuja fonte de lucro depende diretamente de poder continuar emitindo descontroladamente esses gases na atmosfera. Se você se pergunta o que os negacionistas do aquecimento global têm a ganhar com essa postura, siga o dinheiro. São essas indústrias que bancam esses movimentos negadores do aquecimento global, porque é interessante para elas criar esse mito de que o aquecimento global é uma invenção dos cientistas que eles tiraram de trás da orelha por razões. A explicação física básica do aquecimento global é a seguinte: todo objeto com uma certa temperatura emite energia em forma de radiação térmica. A quantidade de energia que ele recebe, menos a quantidade de energia que ele emite, vão definir como a temperatura desse objeto vai variar. Se ele emite mais energia do que recebe, ele esfria. Se ele emite menos energia do que recebe, ele esquenta. Essa emissão é proporcional a T elevado a 4, T é a temperatura. Isso significa que um objeto muito quente emite uma quantidade absurdamente maior de energia do que um objeto muito frio. O Sol é uma estrela, o que significa que ele é muito quente e emite muita energia. Parte dessa energia ele emite em forma de luz, parte dessa energia ele emite em forma de calor. A Terra recebe toda a energia dela do Sol. Conforme a Terra recebe essa energia, ela se aquece e também emite energia para o espaço.
de forma a atingir um equilíbrio entre a quantidade de energia recebida do Sol e a quantidade de energia emitida para o espaço. Quanta energia ela vai emitir depende das propriedades termodinâmicas dela. A Terra não emite a energia térmica na mesma temperatura da superfície, exatamente porque a Terra tem uma atmosfera. E essa atmosfera, embora seja transparente para a luz, e é por isso que existe a possibilidade de a gente enxergar, essa atmosfera não é transparente para o calor. Ela absorve e também transmite energia térmica. Então, quando a superfície da Terra emite calor, esse calor não escapa diretamente para o espaço. Ele é transmitido para a camada mais baixa da atmosfera. Ela vai absorver parte dessa energia e transmitir parte da energia para a camada logo acima, que também absorve parte da energia e transmite para a próxima, e assim por diante. Como a densidade dos gases vai diminuindo mais e mais nas camadas mais altas da atmosfera, chega um ponto em que a quantidade de moléculas é tão pequena que elas não têm mais como absorver energia. E aí sim, essa energia é irradiada para o espaço. Então a temperatura dessa camada da atmosfera é a temperatura na qual a Terra vai irradiar energia para o espaço. Lembrando que quanto mais alto na atmosfera, menor a temperatura, essa temperatura na qual a Terra irradia energia é muito menor do que a temperatura da superfície. Quando nós aumentamos a concentração de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa nas camadas mais baixas da atmosfera, isso torna a atmosfera ainda menos transparente para a energia térmica. Ou seja, agora, antes de essa radiação térmica poder escapar para o espaço, ela precisa ir ainda mais alto na atmosfera do que antes. E como a temperatura diminui quanto mais alto você vai na atmosfera, isso faz com que a Terra emita essa radiação em temperaturas ainda mais baixas. Isso significa que a Terra agora emite menos energia para o espaço. Bom, então agora você tem a Terra recebendo do Sol a mesma energia que ela recebia antes, porém emitindo menos energia do que ela emitiria se não houvesse na atmosfera esse acúmulo de gases de efeito estufa. Para manter o equilíbrio termodinâmico, a física é clara. Se a energia interna aumenta, a temperatura média também aumenta. E em termos termodinâmicos, em termos físicos, é isso que significa aquecimento global. A energia interna da Terra está aumentando, o que vai resultar no aumento da temperatura global. E não existe nenhuma discussão se a Terra está esquentando ou não. Isso são dados experimentais, coletados por agências independentes no mundo inteiro. As temperaturas médias da Terra estão sim aumentando. A discussão que existia era se esse aumento era uma coisa natural, era algo que aconteceria uma hora ou outra, ou se tinha a ver com mudanças que a humanidade, provoca na atmosfera terrestre. Hoje nós já podemos falar em consenso na comunidade científica de que o aquecimento global é antropogênico, causado por seres humanos. Exatamente porque todos os estudos sobre aquecimento global já mostraram essa relação física direta entre as emissões de gases estufa por sociedades humanas, indústrias e civilizações humanas, e esse aumento de temperaturas, esse aumento da energia interna da Terra. Na Lua, que não tem atmosfera, a diferença de temperatura entre os polos e a região equatorial pode chegar a 300 graus Celsius. Já na Terra, as diferenças são bem inferiores, não chegando nem a 80 graus Celsius. Isso porque os gases da atmosfera interagem entre si de forma a distribuir entre as diversas regiões do planeta essa energia toda recebida do Sol. Como a Terra é esférica, mais energia do Sol incide na região equatorial do que nos polos, por conta da geometria mesmo. Ao longo de toda essa esfera, você percebe que a mesma radiação que incide vai ser distribuída parte por essa região que está de frente para a fonte dessa radiação e outra parte tem uma certa inclinação, que é o caso dos polos. E essa parte que tem uma inclinação, independente do momento do dia, independente do quanto o planeta gire, ela sempre vai ter que distribuir uma quantidade de energia para uma área maior. E com isso, naturalmente, esta parte vai ser mais quente e essa parte vai ser mais fria. Com isso, é natural que planetas e satélites que recebem uma quantidade de energia razoável da sua estrela tenham polos frios e a região equatorial mais quente. E os polos aqui na Terra exercem um papel essencial para regular essa temperatura em todas as outras regiões do planeta. E aqui entra uma quantidade gigantesca de fenômenos físicos como vórtex polar, ciclones e anticiclones, jet streams e tantos outros que tornariam interminável esse vídeo, que já está bastante longo, porque se tornaria um curso de física atmosférica. O importante aqui entender é que, novamente, os gases da atmosfera interagem entre si
de forma a distribuir essa energia entre os polos e todas as regiões do planeta, gerando, mais uma vez, condições climáticas favoráveis à nossa existência. Isso não significa só a sensação térmica de a gente aguentar mais calor ou menos calor. Isso significa a condição para a gente continuar fazendo agricultura, para a gente continuar tendo pecuária, para os ambientes onde a gente construiu as nossas cidades continuarem com o mesmo nível do mar, continuarem com as mesmas condições de chuva, para a gente não ter secas inesperadas, enfim. Quando a gente fala em continuar favorável à nossa existência, é de todas essas coisas que a gente está falando. E ao aumentar a energia interna do planeta, a gente causa alterações também no clima dos polos, que vão resultar em alterações climáticas em todo o restante do planeta, como enchentes, ciclones, invernos mais rigorosos, verões muito mais intensos e principalmente aquilo que parece ser mais ignorado por quem ainda quer negar o problema. Quando o clima global é alterado drasticamente, os climas locais são alterados ainda mais drasticamente. Isso quer dizer invernos congelantes, onde antes era tipicamente tropical, secas em locais que não passavam por secas antes, furacões e enchentes em locais que não experimentavam furacões e enchentes antes, mudança dos níveis do mar, o que vai implicar em avanço do litoral nas cidades litorâneas, e tantas outras mudanças, e nós temos aí relatórios e relatórios que mostram a previsão de o que vai acontecer. Não é o que pode acontecer, é o que vai acontecer conforme a gente continua com essa forma predatória de lidar com a natureza. Isso implica também na extinção de espécies que não se desenvolveram para aguentar mudanças climáticas tão drásticas e tão repentinas no seu ecossistema. Entre essas espécies, estamos nós. Primeiro, porque o nosso organismo evoluiu para lidar com condições climáticas específicas. Segundo, porque nossas casas, usinas, saneamento básico, água e esgoto, e inclusive as nossas indústrias, foram construídas considerando o ecossistema local. Você acha que a sua cidade tem condições de lidar com eventos climáticos que ela nunca viu antes? Por exemplo, um furacão, onde nunca houve um furacão antes, ou enchentes, onde nunca viu enchentes antes, ou secas, onde não haviam secas antes? Mas a humanidade se adapta. Sim, a humanidade até então, nos desafios que ela enfrentou, ela se adaptou, porque essas mudanças que ela teve que enfrentar sempre foram graduais e deu tempo de se preparar. Agora, quando acontece uma mudança drástica, qual que é a palavra que a gente tem para isso? Tragédia. E não se esqueça que hoje, até o líder de uma das maiores economias do mundo está em negação em relação ao aquecimento global. Você realmente acha que a gente está preparado para lidar com essas mudanças? Inclusive lá fora foi cunhado o termo climate change, que é mudança climática, para auxiliar esse termo global warming, que é aquecimento global, porque o termo aquecimento global, embora não esteja incorreto, porque a temperatura média na Terra está aumentando, muita gente se apega nessa palavra aquecimento para tentar jogar argumentos como mas a gente teve o inverno mais frio do ano, como é que pode estar aquecendo? Então o termo climate change esclarece que esse aquecimento global não implica só num calor maior em todos os lugares, implica em mudanças climáticas em cascata, como sempre é com fenômenos atmosféricos. Aqui no Brasil eu não vi um outro termo sendo cunhado, mas eu acho que era bom a gente pensar em algo semelhante aí, em mudanças climáticas. Se vocês souberem de um termo já aportuguesado que se refira a essas mudanças climáticas, coloquem aqui nos comentários. Ou sugiram algum que vocês acham que captem o perigo que todas essas mudanças implicam. Quando fábricas, automóveis e outras fontes aí humanas poluem o ar, eles não estão fazendo mal para o planeta como um corpo cósmico. Quando a gente fala salve o planeta, a gente não está realmente querendo salvar o planeta como um objeto astronômico. A gente está se referindo a nós. Essas fontes estão emitindo gases e partículas na nossa alimentação respiratória, no nosso ecossistema. Não é como transferir um gás que estava numa região da Terra e passar para outra. É uma mudança física que a gente provoca nesses gases, que altera a energia interna da Terra e faz também com que a nossa atmosfera se modifique. O organismo humano se dá muito bem com a dinâmica atmosférica que esteve presente em toda a nossa evolução, mas ele não se dá bem com qualquer dinâmica. É por isso que astronautas têm que usar trajes com tecnologia de ponta quando eles vão fazer algum reparo fora da estação espacial. É por isso que os astronautas que pisaram na Lua não andaram por lá de bermuda e camiseta. A gente não se dá bem em ambientes com atmosfera diferente da terrestre. Basta ver que quem viaja para países com uma altitude um pouco maior já se sente mal, e é por isso que é tão desafiador escalar montanhas. O nosso organismo se desenvolveu para sobreviver naturalmente a condições muito específicas de pressão, temperatura, volume e clima. Quando nós alteramos irresponsavelmente a composição e a dinâmica da nossa atmosfera, nós estamos tornando a Terra um ambiente mais hostil para nós
e também para todas as outras espécies que compartilham esse planeta com a gente, incluindo aquelas espécies das quais a gente se alimenta, seja carne, que são outros animais, sejam vegetais, legumes, verduras, fungos. Todos esses são espécies que dependem de condições climáticas muito específicas. Nós estamos tão acostumados já com esse ar que nos cerca, que a gente trata a atmosfera como uma coisa mágica que é imune às nossas ações. Mas na verdade esse ar é um sistema termodinâmico extremamente complexo, que interage constantemente com outros eventos que acontecem na Terra e que tem um equilíbrio muito delicado que pode ser afetado por mudanças drásticas nesse sistema físico que é o nosso planeta. Ao longo da formação da Terra, essa atmosfera passou por diversas aparências, diversas características de pressão, temperatura, volume, energia, até ela se tornar um ambiente favorável ao surgimento da vida baseada em carbono, como nós, por exemplo. E essa é a cara da nossa atmosfera hoje, mas como a Terra é um sistema físico ativo, inclusive geologicamente ativo, essa não é a cara final e definitiva da nossa atmosfera. Todos os eventos físicos e reações químicas que acontecem na Terra ainda afetam a estrutura dessa atmosfera. Então essa atmosfera amigável para a vida não é um presente mágico que a gente ganhou do universo que sempre vai se adaptar às nossas necessidades. Ela é um conjunto de gases que interage fisicamente e vai se alterar de acordo com as mudanças que acontecem nos diversos locais desse conjunto. Nós já alteramos esse sistema de formas irreversíveis e para desfazer esse dano por completo, a gente precisaria voltar pelo menos 15 anos no tempo e lá começar a tomar atitudes drásticas. Ainda assim, não existe melhor hora para agir do que agora. Se nós não começarmos a tomar providências agora, esses eventos físicos vão se intensificar caoticamente e cada vez mais. O planeta, ele vai se modificar, mas do ponto de vista do cosmos, só o que vai acontecer é que agora aquele planetinha azul vai ficar um pouco diferente. O planeta vai se virar, o planeta não liga. A Terra não precisa nem de atmosfera. Marte, que está logo ali, tem uma atmosfera que é 95% de dióxido de carbono e continua vagando pacificamente pelo espaço. Agora, sabe qual que é a principal diferença entre a Terra e Marte?